Você vai viajar para um país que fala inglês, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Você precisa saber a resposta para essas perguntas na hora de passar na imigração. What is the purpose of your trip? How long will you be staying? Where will you be staying? What is your occupation? Do you have anything else to declare? Você precisa saber essas perguntas e como respondê-las, e é sobre elas que eu vou falar no vídeo de hoje. Hey everyone, it's Teacher Mike here, e hoje eu vou te ensinar como passar pelas imigrações, Immigration and Customs, é o que a gente fala em inglês, né? E o cara que tá ali na fronteira falando com você, ele é o Border Control Officer, ou ele é também chamado só de Border Services Officer. Esse é o policial da fronteira, e ele vai estar lá controlando se você entra ou não, de acordo com as perguntas que ele faz pra você e da forma como você responde. Então você tem que saber como responder essas perguntas aqui. Antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Quem faz essas três coisas já fica mais perto, 10% mais perto da fluência no inglês. Não procure isso no Google, pode ser mentira. Mas vamos lá, se você já saiu do Brasil, se você já passou pela fronteira, a fronteira dos outros países, né, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, você sabe que dá um friozinho na barriga e é comum você se sentir nervoso e principalmente se você não fala inglês, você tem que entender qual é a pergunta que ele vai fazer pra você e como você pode responder essa pergunta da melhor forma possível. Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Vamos lá, primeira pergunta, a pergunta clássica, eles sempre vão perguntar isso pra você, é What is the purpose of your trip? Primeiro, na verdade, antes da primeira pergunta, chegou no quiosquezinho ali, entrega o passaporte. Se você quiser falar Hi, how are you? Para ser amigável, pode falar. Mas a primeira coisa é chegar no negocinho e entregar o passaporte, tá? Chega, entrega o passaporte. Nunca esquece disso. Se você nunca viajou, talvez você não saiba disso, mas chegou lá, entrega o passaporte. Bom, a primeira pergunta é sempre a mesma, What is the purpose of your trip? Por que você está viajando? Qual é o propósito da sua viagem? E a resposta vai ser uma dessas três, tá? Tenta não fugir dessas três. Você vai falar I'm a tourist. Você não vai falar para fazer turismo. Não, você vai falar I'm a tourist. Eu sou um turista. Resposta número 2. I'm a student. Eu sou um estudante. Ou você pode falar to study, né? What is the purpose of your trip? The purpose of my trip is to study. Não precisa falar a resposta completa. To study. Estudar. Ou I'm a student. Eu sou um estudante. Ou terceiro ponto, terceira opção, to work. Ou você pode falar também it's a business trip or it's a work trip, né? É uma viagem de trabalho. Business trip é o mais comum e to work também é a resposta mais comum também. Então, são três respostas. I'm a tourist ou to visit, né? To work or to study. É isso. I'm a tourist, I'm a student, to work. E é isso aí. Or it's a business trip. Você não vai fugir dessas três respostas, porque quanto mais você fugir delas, mais complicado fica pro Immigration Officer. Porque o cara que tá fazendo a sua imigração, a fronteira ali, ele quer o mais simples possível. Então, eu recomendo sempre ser muito conciso e responder só a pergunta que ele te perguntar, não coloca mais nada. Um exemplo básico disso é a minha mãe, por exemplo. Minha mãe vem me visitar pro Canadá bastante, né? Eu moro aqui há 5 anos, ela já veio umas 3, 4 vezes me visitar aqui. Toda vez que ela me visita, ela não chega no cara da imigração e fala oi, tô vindo me visitar meu filho. Não, ela fala, hi, I'm a tourist. Eu sou uma turista, porque é isso que ela é. Ela não tem nenhuma qualidade especial só porque eu moro aqui. Então não tem por que ela falar isso, né? Talvez, tudo bem, ela poderia falar, I'm a tourist. I'm going to visit my son. Eu sou uma turista, eu vou visitar meu filho. Mas eu recomendo que você responda só a pergunta que ele te fizer. What is the purpose of your trip? Cara, é turismo. I'm a tourist. É pra estudar? I'm a student. É pra trabalhar? It's to work. Então é isso que você vai responder. Próxima pergunta, elas podem ser duas, depende um pouco do cara da imigração, do policial ali. Mas geralmente vai ser Where will you be staying? Onde você estará ficando, que é onde você vai ficar. Where will you be staying? Ou pode ser que ele pergunte antes do where will you be staying, how long do you intend to stay? Or how long will you be staying? Que é a mesma pergunta também, que é how long é quanto tempo. Então, se você ouviu how long, já sabe que é quanto tempo, né? Então, how long will you be staying? Ou how long do you intend to stay? Mesma coisa, mesma pergunta, só de formas diferentes. É quanto tempo você vai ficar? Aí você responde 15 days, 30 days, a week, a month, 2 months. Você que sabe, né? A sua duração. Ou ele pode não perguntar essa, ele pergunta direto onde você vai ficar, tá? Onde você vai ficar, eles perguntam quase 100% das vezes, que é where. Onde? Where will you be staying? Então uma dica muito boa é você se guiar pelas palavras que começam a pergunta. What?
is the purpose of your trip? Então, what? O que você vai fazer lá? How long? Quanto tempo? Where? Onde? Então seguia só pelo início da pergunta que você vai saber qual é o resto, o que ele tá perguntando. Isso é assim, ó, você não sabe nada de inglês, né? Seguia pelo início da pergunta. E aí saiba responder. Então se ele perguntar where will you be staying, você vai responder aonde. Ou seja, at a hotel, at my friend's house, at an Airbnb. Você que escolhe. A gente vai usar o at aqui. At a hotel, at my friend's house, at an Airbnb. Você pode usar o at aqui. E sempre tem uma comprovação também de onde você vai ficar. Se você não der uma comprovação, ele também vai ficar pensando assim, pô, esse cara pode estar mentindo. Então tenta comprovar se é um hotel, se é um Airbnb, você tem lá o receipt, que é o seu comprovante que você pagou por aquele lugar que você vai ficar. E se você for falar, tipo, at my friend's house, at my son's house, a minha mãe às vezes vem e fica na nossa casa. Daí ela tem que falar, at my son's house, tá aqui o telefone dele, se quiser liga pra ele. Nunca ligaram pra nós, mas se for o caso, eles ligam e a gente confirma, né? Então você tem que saber responder essas perguntas. Então, where will you be staying? Onde você vai ficar? E how long do you intend to stay? Quanto tempo você vai ficar? São duas perguntas que podem vir aqui. Alright, o que é interessante a partir daqui? A partir daqui é meio que o poder discricionário do policial. Eu já vi, e muitas vezes já aconteceu comigo, deles me liberarem a partir dessas perguntas. Onde, qual o propósito, onde você vai ficar, quanto tempo? Se ele já sentiu que tá de boa, ele já me libera. Isso já me aconteceu algumas vezes. Quando eu fui para os Estados Unidos, recentemente isso me aconteceu. Porque ele viu ali no meu histórico, ele viu que eu tava estudando no Canadá, que eu tava trabalhando no Canadá. Aí ele pensou, esse cara não vai querer migrar para os Estados Unidos ilegalmente e ficar lá. Porque a preocupação deles é essa, que você vá para os Estados Unidos e fique lá para sempre, né? Então, algumas vezes eles podem perguntar só 3 perguntas, 2 perguntas, e eles pensam, beleza, toca a ficha, entra aí, bem-vindo aos Estados Unidos. Só que pode ser que não também, pode ser que às vezes eles perguntem mais algumas coisas. Isso não significa que você tá bem ou tá mal, eles têm ali o direito de perguntar o que eles quiserem pra você, e isso não significa que você não vai entrar, tá? Não se preocupe, só responde as perguntas. Então pode ser que eles perguntem depois, além disso, eles podem perguntar algumas coisas como, what is your occupation? Que é qual a sua ocupação, ou seja, qual a sua profissão, que é, você tem que responder, olha, eu sou tal coisa, então você vai ter que descobrir o nome da sua profissão em inglês, né? Advogado, I'm a lawyer, eu sou um juiz, I'm a judge, eu sou um promotor, né? Aí a palavra promotor em inglês tem vários nomes diferentes dependendo de qual tipo de promotor você é, então você pesquisa no Google lá pra ver qual que você é. Então, existem aí diferentes nomes de profissão. Usei os nomes do direito que enfim, é o meu background, né? E não interessa. Mas enfim, o ponto é, você vai ter que descobrir a sua profissão em inglês. Então, hoje em dia, se eu fosse, eu diria 2 coisas. Eu poderia dizer que eu sou um empreendedor, an entrepreneur, ou eu poderia dizer, mais fácil ainda, é você dizer que você tem uma profissão fixa. Então, I'm an English teacher. Seria mais fácil do que dizer I'm an entrepreneur, né? Porque um entrepreneur muitas vezes é só um desempregado, tá? Então é importante você saber falar a sua profissão. E depois disso, se eles verem, por exemplo, a primeira vez que eu vim pro Canadá, eu tinha 12, 13 anos de idade, e eu vim pra estudar. Então a pergunta que ele me fez foi, what's your occupation? Eu falei, I'm a student, né? Óbvio. Acho que talvez ele nem tenha perguntado isso. Ele só falou, ok, você é um estudante. Então a pergunta que ele fez foi, e essa pergunta pode surgir, who is paying for your trip? Quem está pagando pela sua viagem? Who is paying for your trip? Então até agora você viu que é só se dar conta no início da pergunta que você vai conseguir responder. What? O que você está fazendo aqui? Where? Onde você vai ficar? How long? Quanto tempo você vai ficar? E aí depois ele pode perguntar de novo what, que vai ser a sua profissão. What is your occupation? Qual é a sua profissão? Você responde. Pode ser que ele pergunte who is paying for your trip? Quem está pagando pela sua viagem? E você vai poder dizer my parents, my sister, my brother, né? Meus pais, minha irmã, meu irmão, my cousin, meu primo, my uncle, meu tio, my aunt, minha tia. Você escolhe aí qual seja a pessoa, o parente que você quer dizer que está pagando pela sua viagem, ou um amigo, enfim, né? Mas, enfim, sempre muito mais fácil ser um parente. Lembrem, quando vocês passarem por imigrações, lembrem disso. Sempre o mais fácil, o mais simples pro cara da imigração é o melhor, é o que você tem que fazer. Tem que ser sempre muito simples, muito claro, muito específico. Quanto menos simples, menos claro, menos específico, mais ele desconfia de você. O que é óbvio, né? E aí a última pergunta que pode ser que ele pergunte é: do you have anything else to declare? Do you have anything else to declare? Ou seja, você tem alguma coisa a mais para declarar. Isso significa que pode ser que você tenha algum item na sua mala que seja um daqueles itens que entram nas listas lá do que é mais ou menos legal. Por exemplo, sei lá, bebida alcoólica, alguns itens de comida, algumas plantas, né? Você vai ter que falar que você está levando essas coisas para o país.
de novo, não interessa a minha recomendação, mas a minha recomendação é nunca tenha nada nem levemente ilegal na sua mala, né? Às vezes a gente tem erva mate, porque eu sou do sul, sou de Porto Alegre, a gente traz muita erva mate às vezes, e erva mate, às vezes eles abrem, pedem pra ver o que é erva mate, é um saco. É bem ruim o cara abrir a sua mala e perguntar o que é isso aqui, né? Então, na maioria das vezes eu diria, evite levar coisas que estão ali na linha do que é legal ou ilegal. Às vezes um remédio não é permitido, às vezes a erva mate às vezes pode ser um problema. Então, evite ao máximo criar uma complicação a mais, porque você está lidando com uma pessoa. E essa pessoa pode dizer se você vai entrar ou não no país. E se essa pessoa, sei lá, tá tendo um dia ruim, sabe? E ela olha ali um motivinho pra você não entrar, pode ser que aconteça, entendeu? Não que vai acontecer, mas pode ser. Então, pra você sempre se sair bem nas imigrações, saiba responder essas perguntas muito bem, responda claramente, né? Sem titubear, sem medo, né? E também evite você ter coisas que você vai ter que explicar mais. Quanto mais você tiver que explicar, mais difícil vai ficar. Não que ele vai negar pra você a sua entrada, isso não necessariamente vai acontecer. Mas pode, e a gente quer diminuir esse risco. Pode, toda vez que você passar na imigração, tá tudo certo, o cara pode dizer, não, eu não quero que você entre. Ele pode fazer isso, então você não pode deixar com que isso aconteça. Beleza? Essas são as dicas de hoje, essas são as perguntas, eu espero que você tenha aprendido bastante com elas. E é claro, não existe melhor forma de se sair bem na imigração do que aprender inglês de verdade, né? Por enquanto as matrículas da Accelerate estão fechadas, mas elas vão abrir em 2021, ali por maio, março, talvez. Março, abril, maio, talvez eu abra novas turmas da Accelerate, do curso Accelerate. Eu vou abrir antes turmas de CELPIP, que é uma turma de um curso de inglês para imigrar para o Canadá, bem específico, então talvez você não seja o mercado para isso, mas tem muitos alunos que querem fazer essa prova, estão aqui no Canadá, e a gente vai abrir turma para essa prova em janeiro, fevereiro de 2021, então é logo, tá? Então, se você é essa pessoa, se inscreve, deixa o like, fica inscrito no canal para que você não perca a próxima chance de entrar nessas turmas. Seja o CELPIP, seja a Accelerate quando abrir, porque quando abre, ela abre por um período e depois fecha, e se você perder, você perdeu. Beleza? Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, se você amou, se inscreve, e eu vejo você no próximo vídeo.